Diga comigo em nome de Jesus. Eu quero ver salvação. Diga comigo em nome de Jesus. Muralhas vão cair, os demônios não vão resistir o poder e a autoridade de Deus. Diga, Senhor, em nome de Jesus, entra nesse lar. Demônios estão fugindo. Em nome de Jesus, cadeias estão caindo. Em nome de Jesus, correntes estão sendo quebradas no mundo. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. E o verso 23, apenas esse verso, nós queremos falar sobre uma palavra preciosa, sobre um tema tão importante para todos nós aqui. Através da palavra de Deus, o próprio texto, nós vamos aprender 3 lições importantes aqui. Muitas pessoas têm me perguntado, qual é a palavra para o ano? Qual é o direcionamento? Você sabe que o pastor estava de férias, né? Estava com saudade. Depois tinha uma viagem. E alguns me perguntando, pastor, qual é a palavra para o ano? Nós estamos no ano de 2024, é o ano das... Vamos lá, gente. Ano das missões e da evangelização. Nós decidimos isso orando ao Senhor, numa reunião no ano passado, no mês de novembro, o ano das missões e o ano da evangelização. Nós queremos alvorada para Jesus. Nós queremos a nossa casa para Jesus. Amém? Nós queremos toda a nossa família para Jesus. Eu aprendi que o maior missionário de todos os tempos chama-se Noé, porque ele ganhou toda a sua casa para Jesus. Então nós vamos aprender aqui, através desse texto, através do modelo de Jesus, qual é a palavra desse ano para o seu coração. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 23 diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu vou ler na versão NVI, que é uma versão que o ministério adotou. Vamos ler junto? Vamos lá? Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Diga para o irmão que está do teu lado, Jesus ensinando, pregando e curando. Sacode ele aí. Jesus ensinando, pregando e curando. Dá para dar um glória a Deus, gente? Pelo que eu sei, a gente é uma igreja pentecostal, né? Um pregador lá da antiga dizia que o pentecostal que não faz barulho está com defeito de... Então dá um glória aí. Aleluia. Jesus está nos ensinando. A palavra que nós precisamos ouvir é o modelo da vida de Jesus. Aqui no Evangelho de Mateus, a Bíblia mostra para nós que o ministério de Jesus recém está começando. O Evangelho de Mateus, lá no livro de Apocalipse, se não me falha a memória, tem 4 figuras. Uma das figuras que alguém vê glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, dizendo, assim como os 24 anciãos, eles estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. E lá em Apocalipse, João vê
4 figuras. Um deles é o leão, representando o evangelho de Mateus, o evangelho do reino de Deus. A outra figura é a figura do rosto de um homem, representando a humanidade de Cristo. Lucas, que fala detalhes da infância de Jesus, do nascimento de Jesus, do crescimento de Jesus. A outra figura mostrada lá no livro de Apocalipse é o bezerro, apontando para o evangelho de Marcos, que mostra para nós o Messias sofredor, os sofrimentos de Cristo, a cruz de Cristo, os detalhes da crucificação de Cristo estão ali instaurados no evangelho de Marcos. Mas o último representa, a figura que João vê, é uma pomba representando o evangelho de João, o evangelho das alturas, o evangelho celestial. Esse evangelho que nós lemos é o evangelho do reino de Deus. Esse é o evangelho que nós estamos instalados aqui. A Bíblia está dizendo no versículo 23, olha comigo a tua Bíblia. Jesus foi por toda a Galileia. Pastor, qual é a palavra para 2024? Nós vamos percorrer a cidade de Alvorada. Eu quero Alvorada para Jesus. Esse ano o aniversário da igreja vai ser na Praça Central de Alvorada, porque eu quero Alvorada para Cristo Jesus. Esse ano nós vamos cumprir o que significa a palavra igreja, eclésia, aqueles que são chamados de dentro para fora. Nós vamos para fora, nós vamos para os valados, nós vamos para cima dos caminhões, nós vamos para as praças. É o ano das missões, é o ano da evangelização, e esse é o modelo de Jesus, que Jesus percorria em toda a Galileia. Não tem canto, não tem beco, não tem lugar, não tem bairro melhor, bairro pior, que a igreja cristã unidos na fé não vai colocar os seus pés. Nós vamos conquistar a nossa cidade para Jesus. O evangelho tem crescido. Onde eu fui viajar, recebi alguns dados importantes. Se nós continuar assim, orando, jejuando, porque não caiu de moda, né? Pregando, ensinando e curando. Escute. Em 2036, existe uma possibilidade. Vocês sabem que nosso país é denominado um país católico. Antigamente, quando nós nascíamos, já colocava lá, na certidão, em algum lugar, que nascia católico. O IBGE fez um trabalho agora, e as pesquisas estão mostrando que se nós continuar orando, em 2036, pela primeira vez, o nosso país se tornará o país não cristão, mas um país evangélico. Aleluia! O nosso país pela primeira vez vai se destacar do mundo inteiro. Seremos conhecidos pelos crentes, por ser crente raiz. Nós precisamos percorrer. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus foi por toda a Galileia. E está no gerúndio ali uma ação, tem um verbo. O verbo ensinar. Ele foi por toda a Galileia, o quê? Vamos de novo? Ele foi por toda a Galileia, o quê? Ensinando. Diz para o irmão que está do teu lado, Jesus ensinava. Jesus ensinava. Vai apertar um pouquinho, eu sei que vai apertar um pouquinho, mas sacode o ombro do teu irmão e diz o quanto você está ensinando. Você tem ensinado? Você está ensinando? Presta atenção que o Evangelho de Mateus, ele destaca a diferença, pastor, de ensinar e pregar. Ensinar é uma coisa e pregar é outra. Nós precisamos aprender para ensinar. Eu estou tão feliz
que os nossos jovens tomaram uma iniciativa esse ano de ler toda a Escritura no ano de 2024. Nós somos a igreja da palavra. Eu não negocio com a palavra, não há heresia no nosso meio. A palavra de Deus é autoridade, a palavra de Deus é suficiente, e essa igreja tem honrado a palavra de Deus. É através da palavra, ensinando. Você tem ensinado desde a Torá, desde os escritos dos profetas. O Deus de Israel está dizendo: e estas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás. Pegará a cabeça, literalmente no hebraico, abrir e colocar para dentro a lei. Tu as inculcarás andando pelo caminho, assentando-te e levantando-te. Quantos de nós temos tomado tempo da nossa vida para ensinar? Eu estou feliz, porque terça-feira eu recebo aquelas fotos dos estudos bíblicos. Escute, e o número de irmãos estudando a palavra só está aumentando. Dá para dar glória a Deus aí, gente? Ô Jesus, aleluia! As pessoas estão se movendo pela palavra. Nós chegamos até um momento, nosso ministério, você sabe que igreja em célula é uma coisa, e igreja de célula é outra. Um dia a gente dá né? Mas a gente tem transicionado alguns departamentos de jovens com célula, das mulheres com célula, dos teens. Gostaríamos de fazer. Mas chegou um determinado momento que eu pensei, a igreja vai começar a escolher ou o grupo caseiro, ou o dia do estudo bíblico. O Instituto Bíblico está vindo aí. Nós continuaremos honrando a palavra de Deus. É a palavra que transforma. O método do Projeto André, os passos do Projeto André que nós temos na nossa mão, o método de evangelização, é um método de ensino. Primeiro nós anotamos, depois nós oramos, depois nós entramos em contato, e depois nós sentamos junto para ensinar a palavra de Deus. Quanto tempo você tem ensinado a palavra de Deus para os seus filhos? Não caiu de moda o culto caseiro, né, irmãos? Que o menininho pega o violão, a gente canta, a gente ora, mas a gente abre a Escritura explicando o que nela está escrito. Talvez nas nossas salas, na cozinha, nosso lar, assunto para tantas coisas. Vocês viram o cabelo do pastor Daniel? Mudou? Agora estão falando aí que é o pastor Daniel 2.0. Ô glória! Vocês viram a roupa da irmã? Mas o motivo do nosso assunto na nossa casa precisa ser a palavra de Deus. Ei, gente, olha para mim aqui. Todo avivamento que começou em vários países, em vários lugares do mundo afora, começou através da palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para a palavra. Nós precisamos nos render à palavra. A palavra é suficiente para nós. A Escritura Sagrada, enquanto tivermos a palavra, enquanto ensinarmos a palavra, as bênçãos do Senhor recairão sobre nós. Jesus venceu, não porque era forte, não porque era o Filho de Deus. Está aqui no mesmo capítulo, aliás, capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas. Jesus foi, o que ele foi? Tentado. Depois de 40 dias, sentiu o quê? Fome. Vocês viram as crianças recitando versículos aqui?
porque eu não abro mão da palavra. Todas as crianças têm Bíblia, sim ou não? Maratona bíblica nos teens, meu Deus, eles estão dando. Foi lindo de ver esse final de ano, as nossas crianças entendendo, compreendendo, lendo, recebendo da palavra de Deus. Meu coração ardia um dia, o meu filho chegou para mim chorando e disse: pai, minha turma está perdendo. Filho, vai estudar a Bíblia. Filho, chama os teus colegas, começa a orar com eles. Eles inteirados pela palavra, eles falando de Bíblia o tempo todo, eles abrindo capítulos e versículos. Isso é avivamento, gente, no nosso lar. Isso é avivamento na minha casa. Isso é avivamento na tua casa. Isso é transformação de famílias. Está começando um grande avivamento. E Jesus, depois de tentado, veio o diabo e disse: você sabe, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Está escrito, palavra de Deus. Jesus citou a lei, Jesus citou Levítico, não lembro o capítulo, o versículo. Mas Satanás continua, gente. Volte-se a palavra. Ele continuou: se tu és o Filho de Deus, te atira daqui para baixo. Escute, o próprio diabo citou a palavra. Não está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que não tropece em pedra alguma. Satanás citou o Salmo 91, verso 7 ou 10, não me lembro agora. Mas citou no Salmo 91, verso 10. E Jesus respondeu para ele: está, aleluia, aleluia, está escrito, está na palavra. Você vai vencer pela palavra as tentações, você vai vencer as barreiras através da palavra. Não adianta chamar o youtuber, não adianta chamar, eu já falei, tem gente que segue, mas na hora da dor esse seguidor não vem te ajudar. Ele não ora por ti, ele não te entrega o rancho, ele não te faz visita, ele não faz sepultamento. Eu vim do sepultamento agora. Mas aquele que abre a palavra contigo, aquele irmão que tira tempo contigo, eu quero ver isso no meio da igreja. Quanto tempo vai passar na nossa vida sem ler a palavra? Eu me lembro do meu sobrinho que queria aprender a ler, para ler toda a Bíblia. E leu, e continua lendo. Lembrei agora. Se você soubesse o trabalho que os irmãos tiveram para esse livro estar nas nossas mãos. Pessoas que ficaram com um exemplar para fora da água por horas, porque era só aquele que existia, porque os demais foram submersos. Olha a história de William Carey, missionários, tradutores da Bíblia em vários idiomas. Hoje tem NVI, NVT, NAA, a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Revista e Atualizada, português, inglês, espanhol, meu Deus! E às vezes fica empoeiradinha lá, ainda aberto no Salmo 91. Pensando que é um amuleto da sorte. Jesus foi por toda a Galileia ensinando a palavra. Dá para dar um glória a Deus? Jesus disse, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo continuou: Senhor Jesus, se tu és o Filho de Deus, eu te darei todos os reinos desse mundo. E Jesus respondeu o quê? Agora vocês sabem, né? O que Jesus respondeu? Está escrito. O que está escrito? Somente a Deus adorarás.
Pergunta para o irmão que está do teu lado, você está ensinando? E agora? Jesus foi por toda a Galileia ensinando, aonde? Na sinagoga deles e pregando. Só vai apertando aqui, viu? Só vai afunilando. Diga para o teu irmão, você tem pregado, você tem ensinado e você tem pregado. Pergunta para ele, você tem sido um sermão ambulante? A proclamação do evangelho é o desafio para a igreja. Você precisa pregar. Abra a tua boca que eu te encherei, disse o profeta. Nós precisamos proclamar a verdade. O apóstolo Paulo fala em Romanos 1:15, por isso estou disposto. Quem está disposto a pregar? Quem está disposto a levantar as suas mãos? O profeta Isaías faz uma pergunta, Deus faz uma pergunta, a quem enviarei? Quem irá por nós? É confortável chegar num banco como esse, fazer a manutenção da nossa fé, receber um louvor, é maravilhoso, a comunhão com os irmãos, a adoração a Deus, eu levanto as minhas mãos, mas quantas pessoas estão sofrendo? Nós estamos na geração alfa. Eu recebi a informação de que é a geração mais depressiva e mais ansiosa. As pessoas estão morrendo de ansiedade. Eu não sei se você já ouviu falar de doenças psicossomáticas. O número, os casos têm aumentado assustadoramente. As clínicas, os hospitais, as UPAs recebem pessoas com dor aqui do lado, com dor nas costas, com dor na cabeça, com palpitação no coração, com dor no joelho, com dores. Nosso corpo fala. Sabe o que significa isso? Doenças psicossomáticas. As pessoas estão sobrecarregadas. As pessoas estão depressivas. As pessoas estão carregadas. Duvido que você não conheça um depressivo. Uma pessoa que tem problemas com ansiedade. Nunca se vendeu tanto. Ansiolítico, antidepressivos. O ramo farmacêutico está milionário. As pessoas estão doentes. Tem que ter remédio para acordar, tem que ter remédio para dormir, tem que ter remédio para tudo. Punhados de remédios. O mundo está doente e nós temos que pregar o evangelho que traz cura. Jesus estava ensinando, mas também estava pregando, falando de Jesus. Eu sempre falo, está na fila do banco, não fale de si mesmo, não fale do ministério, não fale da placa, não fale do estilo da tua igreja, não fale dos usos e costumes, se tem, se não tem, fala de Jesus. Ah, porque é o meu ministério, ah, porque é o meu pastor. O pastor é falho, o pastor erra. Placa não leva ninguém para o céu. Estilo, isso, aquilo, que a parede é preta, azul, rosa, não importa. O que importa é que Jesus vai voltar. O que importa é que o evangelho chegue às pessoas. Chega de meninice no evangelho. Tem tantas pessoas perdendo tempo com tantas coisas. Porque na minha igreja é assim, porque eu sou arminiano, porque eu sou calvinista, porque eu sou luterano, presbiteriano, assembleano, não sei o que mais. Não foi Wesley, não foi Spurgeon, não foi Calvino, não foi Armínio que morreu pela igreja. Eu vou cansar de falar aqui. Foi Jesus Cristo de Nazaré que se entregou pela igreja do Senhor. Foi Jesus. É sobre Jesus, não é sobre o pastor, não é que lá na minha igreja é assim, assado, porque é isso e aquilo. Não, é Jesus. Fale de Jesus. O mundo precisa de Jesus, os teus filhos precisam de Jesus, nós precisamos pregar. Eu já preguei aqui, eu já falei aqui que nós estamos em missão de resgate, igreja. Ó, está acabando o tempo.
São as últimas horas. São os últimos minutos. O sepultamento que eu fiz hoje. Há exatos 6 meses atrás, eu estava no cemitério de Viamão, sepultando o pai da Carlinha. Mas ela não, a esposa, depois de 46 anos de casamento, talvez a esposa não resistiu. Ela falou para os filhos: eu acho que o teu pai está me chamando, eu não estou aguentando mais. E ela partiu exatamente no mesmo lugar, na mesma hora, na mesma cadeira e da mesma forma que o marido partiu. E hoje, lá naquele sepultamento, não precisa estranhar o que eu vou falar, mas eu vou com alegria para um sepultamento. Deus tem me dado graça. Outras igrejas têm me procurado, cemitérios têm o meu contato, me chamam. E eu tenho ido. Eu tenho ido levar o evangelho de Cristo Jesus. Alguns do cemitério já chegaram para mim e disseram: pastor, deixa teu contato, porque a gente gostou da cerimônia. Pode ficar com o meu contato. Lá eu falo de Jesus, lá eu prego Jesus, porque quem já partiu não há o que fazer, não existe reza, não existe purgatório, não há o que fazer, não adianta coroa de flores, é flores em vida, e flores em vida para uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Nós precisamos pregar a Jesus. Quando você partir aqui, você vai partir através de Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos, uma das verdades. É a única verdade. É através de Jesus. Não é através daquele nome, daquela lista que a gente tem ali no aplicativo da igreja, que está lá no hall de membro. Você está no hall de membro não te garante salvação. Não posso garantir. Mas se você conheceu Jesus, se você entregou a vida para Jesus, alguém já disse que o sermão sem Cristo é como um jardim sem flores. É sobre Jesus de Nazaré. Aleluia. Diga comigo: ensinando, pregando. E agora diz aí: conclui, pastor. Mais forte, senão não vou concluir. Conclui, pastor. Por favor, pastor, é dia de ceia. Olha comigo, vamos ler junto. Jesus foi por toda, mais forte, ensinando e as boas novas do reino, e o que mais? Curando. De novo, dá para dar um glória. Isso aqui era para nós dar um glória de pé, gente. Curando. A pergunta é: a última vez, encosta no ombro do teu irmão, você tem curado? Você está curando? Ou você está machucando? Está curando? Tem o bálsamo de Deus. Tem o alívio dos céus. Olha o que o texto, o próprio texto, leia o texto, explique o texto e aplique o texto, né? Diga comigo: ensinando, pregando e curando. Nós precisamos curar. Não é hora de machucar. Amém? O mundo já está muito machucado. O mundo está muito ferido. Se a igreja machuca, Cristo não é o dono dessa igreja. Nós precisamos curar. Nós precisamos aliviar a dor do cansado. Alguns dizem que é com óleo, sem óleo, eu não sei, mas eu fico com o que Jesus ensinou. Imporão as mãos sobre os enfermos e os
curarão. Poucos têm o ministério de ir para os hospitais. Poucos têm o ministério de ser sensíveis ao ponto de entrar num lar e dizer: eu vim orar pelo teu casamento. Poucos são sensíveis a entender que precisam pedir perdão, que precisam voltar atrás. Igreja amada, vocês estão olhando para alguém que é falho também. E como o Espírito Santo tem ministrado no meu coração esses dias para pedir perdão. Nós vamos morar num lugar só. Lembra de João 14? Lembra? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa do meu Pai, o que tem? Muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Olha só, um lugar. E quando eu preparar o lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Tem uma versão linda que diz que Deus foi preparar, irmão Tiago, um cômodo. E um cômodo dá uma ideia de lugar apertadinho. Quem é que se lembra daquelas casinhas, meia água? Um cômodo. Lembra? Muitos de nós já moramos numa meia aguinha, né? Glória a Deus. Só tem lugar para eu, para você, irmã. Como disse o apóstolo Paulo a Filipenses: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo do Senhor. Os vossos nomes estão arrolados no livro do céu. O meu nome está, o teu nome está, o nome do Pedro, do João, do Batista. Não importa o nome de quem você não se dá muito bem, aquele que não tem tanta empatia, também está lá. É tempo de curar. Diga para o teu irmão: é tempo de curar. O tempo de curar chegou. Tem um louvor que diz que o tempo de cantar chegou. Eu quero dizer para vocês que o tempo de curar chegou. As tuas mãos serão para a cura. Você vai levantar as suas mãos curando, repreendendo o maligno, repreendendo as palavras maldizentes. Nós precisamos ser tratados nas nossas emoções. Cuidado com a alma, a sede das emoções e dos pensamentos. Corpo, alma, espírito. Corpo, parte material. Alma, espírito, parte imaterial. Cuidado com as tuas emoções. Cuidados com os sentimentos, ressentimentos, amargura, traumas do passado. Quantos de nós precisamos ser tratados? Mas Jesus veio para nos curar. O castigo que nos traz a paz. Aleluia. Aleluia, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, transformados, libertos, regenerados pelo poder da presença e da palavra de Deus. Hoje nós precisamos estar curados. Jesus veio para nos curar. A igreja precisa ser curada, não uma igreja traumática, cheia de sequelas, cheia de traumas do passado. Lá na cruz do Calvário, das últimas 7 frases que Jesus falou, a última ele disse: Tetelestai, está consumado, está perdoado, está feito. Alguns não entendem o verso que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Todo o pecado superabundou na cruz do Calvário.
Por isso, em um dado momento, Jesus olha para o céu e pergunta: Pai, Deus não compactua com o pecado, nem mesmo no seu próprio Filho, Ele se afastou. A ira de Deus, através do pecado, estava na cruz de Cristo Jesus. Diga comigo, a palavra para esse ano. Não, tá fraco. A palavra para esse ano, para minha vida, é para eu ensinar, é para eu pregar, é para eu curar. Quantos podem levantar as suas mãos e dizer: eu vou curar com as minhas mãos, haverá cura, haverão milagres com as minhas mãos levantadas, eu vou curar. Minhas mãos foram feitas para curar, eu vou curar. Coloque-se em pé. Espírito Santo.